Gisele, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, porque a gente vai ver agora que o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, divulgou o balanço dos trabalhos do recesso do Judiciário. Foram analisados 972 processos durante o plantão. Vamos acompanhar na reportagem de Carolina Chaves. Segundo o regimento interno do Supremo, o presidente da Corte é o responsável por analisar questões urgentes durante o período de recesso do Judiciário. Durante o mês de julho, foram 972 decisões e despachos. No plantão, em janeiro desse ano, o ministro Ricardo Lewandowski analisou 547 processos em apenas 15 dias. Mesmo com o recesso, o trabalho não para. O STF, por exemplo, fica de plantão para atender os casos que não podem esperar. Durante os 31 dias de julho, por exemplo, o Supremo analisou processos que tiveram grande repercussão, entre eles o bloqueio do WhatsApp, que foi liberado pelo presidente e ministro Ricardo Lewandowski porque violou princípios constitucionais como da liberdade de expressão e comunicação. Em outro caso, o presidente Ricardo Lewandowski manteve a distribuição de fraldas descartáveis pelo programa Farmácia Popular do Brasil a pessoas com deficiência, com base nos preceitos constitucionais da garantia da dignidade da pessoa humana. Outros temas também foram analisados durante o recesso forense. O presidente determinou que o governo do Rio de Janeiro cumprisse o calendário de pagamentos dos funcionários públicos, inativos e pensionistas. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, o salário dos servidores deve ser prioritário no orçamento do Estado. O ministro também analisou durante o recesso o pedido do ex-prefeito de Marisópolis, na Paraíba. Ele conseguiu o direito de recorrer em liberdade no processo que corre no TRF da 5ª Região por fraude em licitação e desvio de recursos. Lewandowski ainda negou o pedido do ex-presidente Lula para impedir o uso de gravações telefônicas dele com autoridades em processo criminal contra ele na Justiça Federal de Curitiba. Ele encaminhou o caso para o ministro Teori Zavascki analisar, já que é o relator do caso. Hoje, às 14h, haverá abertura do 2º semestre forense no Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores voltam a funcionar normalmente e os prazos processuais também voltam a fluir. Bom, Gisele, diante desse balanço que a gente viu aí na reportagem da Carolina, a gente percebe que no recesso do Judiciário o trabalho nos tribunais não para, não é mesmo? Não para, Érica. É importante que a gente esclareça também que com a emenda constitucional 45, que é conhecida a emenda da reforma do Judiciário, a atividade do Poder Judiciário, na verdade, ela passou a ser ininterrupta. Então, esse recesso que a gente está se referindo, ele não atinge, inclusive, a primeira instância nem a segunda instância. Os tribunais de justiça, por exemplo, eles não se submetem a esse recesso. Já os tribunais superiores, eles estão dentro desse recesso. Os ministros têm direito a essas férias obrigatórias, inclusive. Então, durante esse período de recesso para os tribunais superiores, existe ainda assim uma atividade, uma movimentação intensa, porque todas as questões urgentes, elas acabam chegando ao Supremo Tribunal Federal e com isso elas devem ser decididas. Então, o plantão que foi cumprido pelo ministro Ricardo Lewandowski no exercício da presidência, uma das atribuições do presidente é exatamente essa. Nesse período de recesso forense, ele que fica aí como que tem competência para poder decidir todas essas questões urgentes que chegam até a Suprema Corte e que não podem aguardar o final do recesso, que precisam de uma decisão ali imediata. Ainda que depois daquela decisão, o caso acaba sendo encaminhado para o respectivo ministro relator, mas num primeiro momento, diante da gravidade dos fatos, há necessidade de que tenha uma intervenção judicial efetiva e imediata. Então, nesse período de recesso, o Supremo, como nós vimos na reportagem da Carolina Chaves, realmente houve um trabalho intenso da Suprema Corte. E quais os principais processos que você destacaria aí do primeiro semestre? Tivemos inúmeros casos extremamente importantes, inclusive com súmulas vinculantes que foram editadas. Um deles, eu poderia começar dizendo sobre aqueles casos que foram julgados, foram, na verdade, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e 4 ações diretas de inconstitucionalidade no que diz respeito ao acesso do fisco aos dados bancários. Então, o Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão tomada por maioria, entendeu que o fisco tem direito a esse acesso sem necessidade de uma autorização prévia da Justiça. Um outro caso também, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e extremamente significativo, foi a equiparação da licença gestante
para a licença adotante. Então, as servidoras públicas, né, que tinham aí uma diferenciação prevista na lei no que diz respeito à licença para aquela que gerava o filho e para aquela que adotava. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, equiparou esse direito, não há diferenciação, não interessa se a licença é por motivo de gestação ou se é por motivo de adoção, elas terão direito ao mesmo período e também depende da idade da criança que vier a ser adotada. Um outro caso extremamente relevante que deu origem à súmula vinculante número 56 é aquela que foi decorrente do julgamento do recurso extraordinário em que o Supremo Tribunal Federal definiu que aquele condenado ele não pode ser obrigado a cumprir pena em um regime mais gravoso que o estabelecido na sentença. Então, até em razão desse julgamento, foram estabelecidos diversos critérios para que os juízes da vara de execuções penais pudessem cumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A responsabilização do Estado em caso de morte de detento também foi um caso de destaque. E, por último, eu poderia citar, não foi um julgamento de mérito, foi um julgamento liminar que suspendeu a lei que autorizava a utilização da fosfoetalonamina sintética, conhecida como pílula do câncer. Houve uma decisão da Suprema Corte no sentido de preservar a saúde das pessoas e suspendeu a aplicação dessa lei que permitia a fabricação e utilização dessa substância. Gisele, e logo mais, né, às 14h, tem sessão no Supremo, a sessão de abertura. É só uma sessão de abertura, sessão solene ou tem julgamento? Tem julgamento, Érica. A sessão está marcada para logo mais às 14 horas. Né? Não será apenas uma sessão administrativa, será também o que a gente costuma chamar de sessão jurisdicional. Então, na pauta, nós temos ao todo aí 6 processos, são 3 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu já vou me adiantar só para poder dizer os principais temas. Correção monetária, no que diz respeito àquelas condenações contra a Fazenda Pública. O Supremo chegou a decidir sobre correção monetária a partir da expedição do precatório. Então, o Supremo julgou ações diretas de inconstitucionalidade, mas há ainda uma lacuna a ser decidida, e aí será decidida provavelmente no julgamento deste recurso extraordinário que está na pauta de hoje, em relação à correção monetária do período do dano que foi causado para determinada pessoa até a efetiva condenação. Um outro caso, a questão da constitucionalidade da citação por hora certa em casos relacionados a processos criminais. E, por último, 2 ações diretas de inconstitucionalidade sobre gestão dos direitos coletivos. O Supremo deve continuar no julgamento, na análise e em discussão a lei que alterou a Lei dos Direitos Autorais, que é de 2013. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelos esclarecimentos de hoje. Né? Amanhã você volta para falar como é que foi a sessão hoje à tarde. Obrigada pela participação. Sim. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã.